Olá, queridos alunos. Aqui é o professor Marcelo e eu aqui apresento esse briefing, uma forma como esclarecer como, a partir da literatura, em especial de microeconomia, a gente calcula a função lucro da firma, tá? Tomamos por base a função lucro da firma como LT, que é lucro, que é igual a P vezes Q, que é a receita, é o faturamento da firma, menos KQ, que é o custo total da firma. Sendo P vezes Q equivalente ao preço de mercado vezes a quantidade que a firma produz, menos K, que é uma constante, né, um fator, o custo total, vezes a quantidade que se produz. Em termos matemáticos, significa dizer que o lucro, que é LT, ele varia em função das quantidades produzidas, ou seja, LT em função de Q, sendo que, numa equação em plano cartesiano, o meu domínio quanto à imagem é o lucro. Pela teoria microeconômica, a função lucro ela tem esse formato côncavo, que significa que à medida que aumenta-se a quantidade a partir de zero para infinito, nós temos um ganho inicial no lucro, atingimos o máximo e o lucro, a partir de uma certa quantidade incorporada na quantidade de produção, ele vai diminuindo. A explicação desse formato parabólico encontra-se no seguinte sentido. Pela teoria, nós temos, matematicamente, aliás, antes de mais nada, eu observo que a função lucro é composta por dois elementos. O primeiro elemento é uma reta que é P vezes Q, que é o preço em função da quantidade que se produz, ou seja, o preço também é uma função da quantidade que se produz vezes a própria quantidade, e ele é uma reta. Mas a função de custo total. A função de custo total, você observe que está com sinal negativo, o que significa que o custo total ele tem um formato convexo, que quer dizer que ele é, de um certo momento, decrescente em relação à quantidade que se produz, ele atinge o mínimo custo total e depois ele começa a crescer de novo. Como o sinal está negativo aqui, porque a função é menos a função do custo total, então essa função representada graficamente, ela é espelhada, né? Espelhar significa colocá-la de forma simétrica, ao contrário, não é isso? Ela de forma inversa. Então é isso aí. O somatório de uma reta mais uma curva côncava, ela vai nos mostrar uma concavidade, o que tem lógica na teoria da firma, que diz que nós temos os rendimentos decrescentes de escala. Rendimento decrescente de escala que significa que à medida que eu vou acrescentando a quantidade de produtos na minha produção, ou seja, um ganho marginal na minha produção, à medida que eu tenho um ganho marginal de produção, eu vou diminuindo esse ganho marginal, ou seja, o quanto que eu ganho à medida que eu vou colocando mais um fator de produção na minha escala de produção. Então, se eu vou diminuindo o ganho a cada aporte de uma unidade do meu custo, da minha quantidade, isso quer dizer que meu custo marginal ele vai aumentando, tá certo? Então, esta é a explicação. Veja bem, o que é o custo marginal? Bom, custo marginal nada mais é do que a derivada do custo total. E o custo total ele é formado pelo custo fixo mais o custo variável. Lembrando que custo fixo, como o próprio nome está dizendo, ele é uma constante. Então, a única coisa que interfere
na variação, na marginalidade do custo total, é a variação, é a parte do custo variável, tá? À medida que ele vai variando, o custo total vai se modificando. Por isso que daí ele tem essa característica de, em algum ponto, o custo ser, num ponto inicial, ele ser decrescente e depois ele passar a ser crescente. Por quê? Porque nesse ponto inicial tem-se que, como o custo total é custo fixo mais custo variável, o custo fixo nas partes iniciais tem maior influência sobre o total de quantidade produzida, ou seja, sobre o custo total. À medida que se vai se produzindo mais, o custo total vai diminuindo até ele se tornar pouco influente e depois a massa de influência sobre o custo total será do custo variável. E aí ele atinge o mínimo e depois ele sobe. Lembrando que ele só está demonstrado aqui como côncavo, né? Porque ele está negativado na equação. Por quê? Porque o lucro é nada mais do que receita total menos custo total. De acordo com os conhecimentos matemáticos, né, e principalmente na teoria econômico-matemática, quando eu quero calcular o ganho marginal de qualquer função, eu calculo a taxa de variação instantânea do ponto. O que significa dizer a taxa de variação? Porque, na verdade, a derivada é a razão de variação de uma variável em relação a outra. Ou seja, como essa variável vai se deslocar quando essa se desloca em uma unidade. Isso que nós chamamos de derivação. Só que a derivada matemática, ela é essa taxa de variação instantânea, quer dizer, é uma variação ínfima. Graficamente, o resultado da derivada desse ponto da função ela é representada pela linha tangente naquele ponto. Que no meu caso aqui, estou mostrando para vocês o ponto de máximo da função, no ponto de máximo, que é aqui, nesse topo, a derivada desse ponto aqui local, ela é representada por essa reta, que ela é paralela ao eixo domínio. Quando ela é paralela ao eixo domínio, e se a gente se aprofundasse no estudo de derivada, eu ia observar que a tangente do ângulo formado entre essa linha e esse aqui, ela seria o meu resultado de derivada. E se vocês observarem que quando a tangente é igual a zero, que aqui o ângulo, se essas retas são paralelas, o ângulo é zero, a derivada vai ser sempre igual a zero. Então tá aí um conceito. Quando eu tenho uma função, o meu ponto de máximo, isso significa que a derivada dessa função ela é igual a zero. Isso também serve para o ponto de mínimo, se a função for crescente. Se eu tiver a função parabólica crescente, ela vem aqui, atinge um ponto de mínimo e sobe, não é isso? Ela vem, atinge um ponto de mínimo e sobe. O ponto de mínimo também seria a derivada, só que aí eu não estou calculando o máximo, eu calcularia o mínimo. Então a derivada, o ponto de inflexão aonde você tem o ponto crítico, mínimo ou máximo, a derivada vai ser sempre igual a zero. Como aqui nessa nossa função, que a função de lucro ela tem um ponto máximo, né, e não de mínimo, então nós temos que nesse ponto a derivada da função, dessa função, quando igualada a zero, eu tenho o ponto de máximo calculado. Tá certo? Pois bem, então, para que eu maximize o lucro, é isso que o enunciado quer dizer, para maximizar o lucro, eu tenho que achar a equação, o argumento matemático que indique a maximização desse elemento. Ora, se lucro é P de Q menos P vezes Q menos K vezes A, eu posso dizer que lucro em função das quantidades é igual a P vezes Q menos K vezes A. Ou seja, LT de Q é igual a LT. Como P, que é o preço, é igual a uma constante A menos o Qzinho, então, substituindo esse P aqui, eu tenho que
LT de Q é igual a A menos Q multiplicado pelo Q, por esse Q, menos KQ. Em outras palavras, eu posso então isolar o Q, né? E temos então A menos Q menos K multiplicado por Q. Isso aqui é a mesma coisa, né? Eu só isolei esses Qs que estão multiplicando aqui fora. Então eu tenho essa função aqui, que para maximizar o lucro da firma, então fará o máximo desta função em função de quê? Das quantidades. Para resolver isso, a matemática me ensina que, para que eu maximize um argumento desse, para achar esse ponto aqui, eu preciso achar as condições de primeira ordem, que a gente chama de CPO. As condições de primeira ordem nada mais é do que, então, eu cumprir com isso aqui, ó. Eu pego a função, derivo ela em relação à variação do domínio, que no caso é o Q, e igual a zero. Aplicando essa derivada, então eu tenho aqui, ó, resolve-se as condições derivando esta equação, essa aqui, ó, em relação a Q, igual a zero. Pronto. Aí eu vou achar o ponto máximo, tá? Os argumentos que atendem à maximização no caso do lucro. Antes de efetuarmos a derivação da função de lucro em si, eu vou relembrar para vocês como é que se calcula uma derivada. Claro que existem várias regras de derivações. Como o objetivo aqui não é estudar derivada propriamente dito, eu vou me ater à regra que se aplica ao caso, que seria a regra de derivada de potência. Gente, ó, derivação, vocês encontram aí na internet como fazer derivadas, as regras matemáticas para todo tipo de derivação facilmente. Mas para simplificar, então, nós temos a seguinte regra. Dado a uma variável xn, a derivada dessa variável xn em relação a x, ela é, aqui eu tenho uma potência, né? X elevado a n. Então a derivada dessa expressão x elevado a n, pela regra da potência é, para derivar essa expressão, eu desço esse n para cá, multiplicando a variável base, e o n da potenciação eu subtraio de 1. Ou seja, o elemento que está, o elemento que é o expoente, eu desço ele multiplicando para multiplicar a minha base e também subtraio de um elemento expoente aqui, que é isso aqui, ó. X elevado a n, a derivada dele é n vezes x elevado a n menos 1. Essa é a regra da potência. Pois bem, então um exemplo, suponha uma função em relação a x que tenha o seguinte modelo, 5x ao quadrado mais 3x. Qual é a derivada de 5x ao quadrado mais 3x em relação a x? Pela regra da potência seria, desço 2 para multiplicar a base, então seria 2 vezes 5x elevado a 2 menos 1, que eu subtraio aqui, né? 2 menos 1. E eu faço mesmo com outro x aqui, mais 3x, que significa, desço 1 que está, porque se é x e não aparece o expoente, é porque ele, obviamente, está elevado a 1. Então eu desço 1, ó, 1 vezes 3x elevado a 1 menos 1. Como resultado eu vou ter o quê? 2 vezes 5 dá 10. 2 menos 1 dá 1. Então eu tenho 10x. E o mesmo aqui, ó. 3 vezes 1 dá 3 vezes x elevado a 1 menos 1, que é 0. Qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Portanto, o resultado vai ser 1 vezes 3 vezes 1, que é igual a 3. Daí porque a derivada, então, de 5x ao quadrado mais 3x será igual a 10x mais 3. Penso que com essa explicação, então, a gente tenha condições de calcular o máximo por meio das condições de primeira ordem, ou seja, derivando a função lucro em relação a Q igualando a zero. Sendo que a função lucro é essa aqui, né? Essa expressão. Então,
eu vou resolver como? Primeiro eu faço umas simplificações aqui para ajudar. Ora, A menos Q vezes K vezes Q é igual a A vezes Q menos Q ao quadrado menos KQ, não é? Portanto, a derivada dessa expressão aqui, ó, dessa expressão, que é a mesma coisa que isso aqui, igualada a zero, vai ser, lembra-se, a derivada aqui em relação a Q. Então, onde apareceu o elemento Q, eu aplico a regra da potência. Então, nós temos aqui, ó, A vezes Q menos Q ao quadrado menos KQ. A derivada de AQ, eu aqui tenho o número 1, desço aqui, vai ficar 1 vezes A vezes Q, 1 menos 1, que na verdade vai ser 1 vezes A vezes 1, que é igual a A, tá aqui. Menos, cai 2 para cá, vai ficar menos 2Q elevado a 2 menos 1, que significa 2 vezes Q elevado a 1, a 2 menos 1, quer dizer, elevado a 1, que é igual a 2 vezes Q. KQ, Q, desce 1 aqui, fica 1 vezes K vezes Q elevado a 1 menos 1, que é igual a 1 vezes K vezes Q elevado a 0. Ou seja, 1 vezes K vezes 1, que é igual a K. Está aí a derivada, então, dessa expressão aqui. A derivada de primeira ordem, né, é A menos 2Q menos K. E é igual a zero, porque as condições de primeira ordem, para resolver o problema de maximização, eu tenho que zerar a equação para achar o ponto de máximo, que é achar esse ponto bem aqui, ó. Eu derivo igual a zero para tornar minha reta tangente, expressão da minha derivada, exatamente paralela à minha variável que eu estou, sobre a qual eu estou derivando, né? Que no caso é Q. Voltando aqui, então o que nós temos? Nós temos que 0 é igual a A menos 2Q menos K. Passando o Q para o primeiro termo, eu tenho 2Q, que é igual a A menos K. E aí eu tenho, então, o argumento da quantidade, Q, a gente chama de Q asterisco, que maximiza a minha função lucro. Ou seja, nesta quantidade, eu tenho o lucro máximo. E essa quantidade é representada pelos parâmetros A menos K sobre 2. Lembrando que o K representa o custo marginal e o A é uma constante dada. O que implica dizer que o lucro máximo, LT asterisco, ele nada mais vai ser do que o P asterisco, que é o preço que maximiza o lucro, vezes a quantidade que maximiza o lucro, menos o custo marginal multiplicado pela quantidade que maximiza o lucro. O que eu calculei aqui? O P, nós havíamos dito então que o P ele é igual, ó, a A menos Q. Percebam? P, que é o preço, é A menos Q. Ora, se meu P é A menos Q, o meu P asterisco nada mais vai ser do que o P A menos Q asterisco. Ou seja, o preço do lucro máximo vai ser a constante A menos a quantidade que maximiza o lucro. Então, P asterisco é igual a A menos Q asterisco. Lembrando que Q asterisco é igual a A menos K sobre 2. E isso, então, eu tenho que o meu lucro máximo, ele vai ser igual a P asterisco vezes Q asterisco menos Kzinho, que multiplica Q asterisco. Então, para maximizar o lucro, eu preciso encontrar esse argumento de quantidade que maximiza o lucro para cada ponto da função, evidentemente, para cada configuração de produção. No exercício que estamos a fazer, então, o enunciado ele já mostra, no enunciado ele mostra aqui que, observação importante, ele dá os seguintes parâmetros: o valor de A, que é uma constante, que é igual a 90, o meu K inicial, ou seja, antes do investimento pretendido, é 0,8,
E o meu Q asterisco de saída é 44,6. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que calcular a nova configuração a escala de produção, cujo lucro máximo ele deverá ser calculado com duas hipóteses, com K igual a 0,6, com K igual a 0,7, ou seja, o custo marginal ele reduz numa das opções para 0,6 e na outra opção, outra hipótese, ele reduz para 0,7. O enunciado pede que analise justificadamente e demonstre os cálculos para que demonstre a melhor decisão a tomar pela empresa, que a decisão terá por base o lucro líquido por ação. Lembrando que o lucro líquido por ação é calculado a partir dos resultados que vocês obtiveram nas duas hipóteses do LT asterisco. Lembrando que LT asterisco corresponde a esta equação aqui. Então, esse LT asterisco multiplicado por 1000, dividido pelo número de ações existentes em cada uma das hipóteses, você vai determinar o lucro líquido por ação nessas duas hipóteses. Com base no lucro líquido, o enunciado pede para que se calcule, observe qual é o melhor para saber qual a decisão a tomar. Bom, é esse aí o enunciado, tá ok? Se mesmo assim persistir alguma dúvida ou algum elemento que não ficou muito claro quanto ao esclarecimento, eu estou à disposição de vocês, tá certo? No mais, até a próxima, muito obrigado.